teu filho, ó Deus, ministro da tua palavra neste lugar, ó Deus, que o Senhor use ele neste momento como lhe apraz, unge a sua boca, ó Deus, para ministrar a tua palavra neste lugar, Senhor. Toma ele em tuas mãos e ser com ele todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço. Amém. Graças a paz, irmãos. Amém. Hoje é o nosso culto especial de Páscoa. E eu quero falar algumas coisas importantes sobre esses dias. Que tipo de pensamento deve estar no nosso coração com relação ao que na nossa cultura nós chamamos de Semana Santa. Que você reflita sobre as verdades do Senhor. Que Deus abençoe você. Amém? Semana Santa, segundo as tradições culturais da nossa sociedade, ela começa no domingo de Ramos, fazendo analogia à entrada de Jesus em Jerusalém. No momento em que Jesus entra, cumpre uma profecia, onde ele pede que venha um jumento e ele se senta e entra na cidade. As pessoas colocam suas vestes no chão e balançam ramos de plantas enquanto ele entra na cidade e clamam: Hosanas, salva-nos. Essa, seria o que na cultura, em especial a Igreja Católica, que faz essas nomenclaturas da Semana Santa, chama de Domingo de Ramos. Seria justamente essa entrada de Jesus. E a semana segue-se nas atividades de Jesus e termina no domingo, seria o domingo de Páscoa, na cultura da Semana Santa, que representa a ressurreição, que faz analogia ao domingo em que Jesus ressuscitou. A ligação com a Bíblia é justamente a ressurreição de Cristo, quando as mulheres vão no túmulo e encontram o túmulo vazio e os anjos anunciam a ressurreição, Então essa seria a Semana Santa do ponto de vista bíblico, Esses foram os acontecimentos. E a nossa cultura, irmãos, é cristã. Amém. Nós vivemos num país laico, mas o fato dele ser laico não diz nada sobre... porque o fato de ser laico é onde há liberdade de religião. Mas, apesar de ser laico, o nosso país tem a maioria esmagadora da nossa sociedade é cristã, seja católico ou protestante, não é verdade? E as tradições da época da colonização portuguesa, os portugueses chegaram aqui depois da Reforma Protestante, na época da Reforma Protestante, e eles evangelizaram os índios, e o cristianismo, sabe, foi a base dessa colonização. Então toda a nossa cultura, da nossa sociedade é cristã e tem muitas características cristãs. A questão é pensar sobre essas datas, sobre essa herança das tradições da religião católica, do cristianismo, o que é que vale, o que não importa, o que é mandamento de Deus, o que nem deveríamos fazer, sabe? Eu queria trazer para você um apanhado de pensamentos sobre a Semana Santa, para ajudar você a refletir sobre isso à luz da Bíblia, do que Deus tem para mim e para você, Nosso país tem muitos feriados. A nossa sociedade
tem muitas características do catolicismo e do cristianismo. O catolicismo também é cristianismo. Amém? A Bíblia é a mesma. Tem algumas pessoas que fazem, sabe, uma confusão terrível. Nós sabemos os erros da religião católica, porque nós somos protestantes e o nosso pensamento surge justamente de uma evolução do catolicismo. O reformador Lutero, que foi quem iniciou o processo, ele não deixou, na minha visão, ele morreu padre, ele não queria fundar uma nova igreja, não é verdade? E nós temos essa base. Mas o movimento protestante, a característica principal dele, em especial a nossa igreja batista, eu quero aqui falar em nome da igreja batista, da denominação, nós temos um zelo exacerbado e uma preocupação extrema pelo cumprimento das escrituras. Para nós, o que vale é o que está escrito, não é isso? Entendeu? E deve ser assim. Entendeu? A fuga do pensamento católico, ela não deve se dar simplesmente por uma rebelião de sair de igreja, de mudar, não. Ela deve se dar por uma observância da palavra de Deus. Alguém deve sim deixar de ser católico no momento em que ele observar e vir que as práticas, elas não condizem com a escritura, com a palavra do Senhor. Esse deve ser o motivo. E não só devem sair da igreja católica os que assim forem iluminados, como também de qualquer igreja. Não é verdade? Seja ela protestante ou o que for. Você está numa igreja e de repente você começa a entender que o que é pregado nessa igreja, a doutrina dela, não condiz com a Bíblia, esse certamente é um motivo para que você abandone esse lugar e procure um lugar onde a palavra de Deus seja pregada com verdade. Mas nós temos a Semana Santa. E esses relatos bíblicos, eles fazem parte também do nosso calendário. O que se fez foi associar acontecimentos históricos da Bíblia, o dia que Jesus entrou lá, Domingo de Ramos, a datas do nosso calendário e assim fazer comemorações. Tá? E assim fazer uma comemoração. Nós vamos fazer aqui um dia que faz referência a um outro dia de uma outra data lá da Bíblia. E até aí, sabe, irmãos, não é que tem, porque não tem mandamento sobre isso, mas também não tem proibição. Nós aqui vamos fazer um culto especial para falar de alguma coisa, sei lá, de alguma história da Bíblia. Amém. Não tem proibição sobre isso. Mas o problema é que além da história, ela entrar na cultura, o que acontece é que o que aconteceu no nosso país, né, é que além de incorporar na cultura os relatos bíblicos, a narrativa da Bíblia, a Igreja Católica também, ao longo dos anos, ela desenvolveu tradições e também acrescentou nessas datas. E aí, o que seria uma celebração de algo bíblico torna-se agora uma celebração de uma festa confusa, que tem coisas da Bíblia e tem outras coisas que não são da Bíblia. E aí é que está a questão dessa mistura. As tradições, elas não são parte da Bíblia. Amém? As tradições, elas são coisas que os homens inventam, ou que alguém faz uma primeira vez, e aí outras pessoas começam a observar, e começam a repetir, começam a fazer também. Não é? E essas tradições, elas têm até um certo valor, desde que não se contradizam com as Escrituras, desde que elas não sejam contrárias ao que está escrito na Bíblia. Não é? Então a tradição, ela deve respeitar a palavra de Deus e nunca feri-la.
A tradição ela não pode ser equiparada à palavra de Deus, ela não pode ser superior à palavra de Deus, ela tem que ficar lá no lugar dela como secundária, e ela não deve existir se ela contradisser alguma questão bíblica. Por exemplo, as imagens que os católicos fazem e usam para culto e para devoção. Não teria um problema se essas imagens fossem adornos, se elas fossem obras de arte, se elas fossem colocadas no templo somente para adornar. Mas no momento que elas tornam-se objetos religiosos, amuletos, que as pessoas usam e depositam confiança nesses objetos, a Bíblia condena, porque isso configura a construção de um ídolo. É aquela pessoa que pega um terço e amarra na marcha do carro, porque aquele terço vai proteger ele de acidentes. Uma tradição que entra em conflito com a palavra de Deus. Essas coisas nós devemos nos afastar. E aqui nós temos a Semana Santa. E aí tem cultura, tem tradição, tem tudo misturado na Semana Santa. Crente deve comemorar a Semana Santa. A gente está mesmo mesma coisa aí, como é isso? Como nós já entendemos isso assim, durante a nossa convivência social, e nós, por termos um conhecimento e um zelo maior pelas Escrituras, o que é que nós fazemos? Aproveitamos essas datas. Porque se elas são referências ao relato bíblico, por que não usá-las para pregar a verdade sobre a palavra de Deus? É o que nós fazemos no Natal, desmistificando tradições como Papai Noel, presentes, árvore de Natal, desmistificando todas essas coisas e aproveitando a data para falar do nascimento do Senhor, do Emanuel, que sendo Deus se fez homem e habitou entre nós. Não é verdade? E a Páscoa nós fazemos exatamente a mesma coisa. Nós aproveitamos o relato dessa semana e nós falamos sobre as verdades da Bíblia. É assim. Sobre a tradição, irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês, ela não surge, sabe, às vezes de uma forma intencional, mas o homem se deixa levar por ela. Por exemplo, na Páscoa tem uma tradição de que não se deve comer carne bovina nas sexta-feiras, não é assim? E que no lugar você deve comer peixe. Quem foi que inventou isso, velho? Sabe, onde é que tem isso na Bíblia? Mas eu fiquei pensando lá em casa, isso certamente, vou pensar, surgiu de alguém, algum cristão, em algum momento da história, que resolveu fazer um jejum. Fazer jejum é pecado? Não. E aí alguém deve ter resolvido fazer um jejum, e os outros olharam e viram ele fazendo jejum. E aí disseram, vamos todo mundo. E aí agora a coisa vai passando os anos, vai tomando uma proporção, vão sendo acrescentados outros detalhes. Aquilo que seria uma atitude pessoal de alguém que decidiu fazer um jejum, tornou-se uma tradição antibíblica de algo que não tem nada a ver. Deixar de comer carne na sexta-feira e comer peixe. Entende como é que uma tradição aparece no meio da igreja? É por isso a importância de estudar a Bíblia, porque essas coisas a gente precisa... Ei, meu irmão, para com isso. E na igreja evangélica, às vezes, tradições começam a querer aparecer também. Tem um irmão que começa a inventar moda. Tem ou não tem? Você já viram a modinha de ir orar no monte? Tem ou não tem? Que agora eu vou lá no monte, porque o monte é o lugar de poder. Onde é que você viu isso, meu irmão? Me mostra aí na Bíblia. Que você tem que subir no monte para orar lá. Modinha. Isso é tradição sendo formada ou não é? Já viu uma história de crente besta? Não, vou dizer mesmo aqui. Hora de madrugada, que de madrugada a fila é menor. Já viu esse negócio? Que o povo está tudo dormindo e está só você acordado orando. Fala sério, rapaz. Deve ser menino, rapaz. Onde é que tu viu isso? Isso é tradição sendo formada.
Ah, mas eu não posso orar de madrugada? Pode, se você acordar e ficar sem sono e no outro dia você estiver tranquilo. Mas se você orar de dia é melhor, viu? Porque você vai estar sacrificando sua noite. Ah, mas eu estou fazendo um sacrifício para Deus. E quem foi que disse que Deus pediu esse sacrifício? Eu conheço jejum, mas noite de sono, orando, não estou dizendo que você não possa ter um momento na sua vida, que você esteja numa luta tremenda, em que você passa a noite toda orando, porque você decidiu fazer isso, faça. Agora eu vim com essa historinha de que orar de madrugada, a filha é menor, pelo amor de Deus, cara, não cai na besteira dessa. Não é? Às vezes eu acordo de madrugada, eu fico sem sono e eu vou orar. Amém? Mas não é porque a filha é menor, não. Tem nada a ver. É porque eu oraria se fosse de manhã, de tarde. A oração, ela deve ser exatamente segundo o desejo do seu coração. Às vezes você ora num lugar que nem poderia. Você está num lugar e você está em oração. Não é assim? Amém? Então não caia nesses modelos. Porque geralmente modelos de coisas que você tem que fazer porque é melhor e que não estão na Bíblia, isso é tradição. Não caia nessas besteiras. Ore de manhã, ore de tarde, ore a hora que você sentiu o desejo do seu coração. A oração feita de meio-dia, a oração feita de meia-noite, eu queria dizer a você, tem diferença nenhuma, tem? E até de uma forma, você me ajuda. De uma forma lógica, você está orando de meia-noite, mas lá no Japão está todo acordado, né? Então toda termina dando no mesmo. Não é verdade? Oh, meu Pai, me ajuda. Mas a gente também cria tradições, sabe? A gente também faz. De repente você está fazendo alguma coisa aí, sabe, que você acha que daquele jeito. E aí tem um grupo de pessoas já criando teologia. Eu vi essa semana, eu falei desse negócio de meia-noite, sabe por quê? Porque eu vi um vídeo. O cara disse que de 3 horas da manhã uma janela espiritual se abre. Ah, onde é que o cara que tirou isso, cara? Que tem uma janela que se abre de 3 horas da manhã. Então se você estiver orando nessa hora, as batalhas todas serão vencidas. Meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Ou seja, o cara primeiro, ele cai, ele inventa a história, depois ele vira uma tradição. Alguém que deve ter orado de madrugada porque gostava, fez a primeira vez, os outros começaram, aí agora já está desenvolvendo uma teologia para justificar a tradição. Foi assim que a Igreja Católica errou e se desviou de muitas verdades da Bíblia. Está entendendo? E a Igreja Protestante também não corre esse mesmo risco? Vamos ler a Bíblia, meu irmão, e ir para a escola bíblica, que é coisa boa. Para a gente não cair nessa besteira. Daqui a pouco tem um bocado de crente comendo peixe na sexta-feira. Se você conhece algum, não diga nada não. Viu? Mas é isso. Também tem a questão, sabe, nessas festas, e aqui é importante a gente falar, do comércio. Então não tem. Porque o comércio, ele quer saber aproveitar as oportunidades. A pessoa que está ali envolvida no marketing de empresa e que quer resultados e vendas, né, ele está buscando as oportunidades. Então, numa data comemorativa, sempre será uma oportunidade de vendas. Não é assim, Natanael? É. Então o comércio, o que é que ele faz? Ele começa também a criar coisas para lucrar. E aí daí vem ovo de chocolate. Ovo de chocolate, meu irmão. Caramba, pensa. O que tem a ver ovo de chocolate? Pior não é nada, tem um coelho, um ovo, que coelho nem bota ovo. É um negócio que eu não sei nem de onde vem. Pense, um negócio doido. Não. Mas pelo menos uma galinha, até que ainda valia a pena. Mas um coelho com ovo, meu irmão. Quem já viu isso? Isso é uma loucura. E está lá o cara comprando coelho, comprando ovo e dizendo, eita, que eu estou comemorando a Páscoa. Misericórdia.
Na Páscoa do ano passado eu disse, meu irmão, não compre ovo, compre chocolate de barra que vem mais e você sai no lucro. Mas esse ano eu vou corrigir para ajudar a Paulinha, rapaz, porque ela faz uns ovos gostosos, viu? Olha, na Páscoa, o único ovo que você pode comprar de Paulinha. O resto não compre, porque esse negócio não tem futuro para você. Mas o dela, como ela é irmã, né? Aí você esquece o negócio do ovo, da galinha, de tudo, e aí vale a pena, pelo menos, né? E você ainda está abençoando a irmã. Mas é isso, irmão, sabe? Aí vem o comércio, que quer vender roupa, que quer vender comida, que quer vender adereços, brinquedos e tudo relacionado. No Natal, os presentes, que diz que você tem que dar ovo de Páscoa para todo mundo, para a namorada, para a mãe, para o avô, para a tia, para o vizinho, para não sei o que. Não, pelo amor, é tanto ovo. Eu devo comprar uma bandeja. Não é? Mas isso tudo é para pegar seu dinheiro. E você também tem que estar esperto nessas coisas. É comer chocolate, coma, né? Não precisa ser ovo. Né? Só o de Paulinho. Mas nós somos cristãos, irmãos. E ter uma cultura cristã é bom. Ou não? Ah, então agora a gente não vai ter cultura nenhuma. Não, nós temos cultura também. A nossa cultura faz parte da nossa vida. O que nós precisamos fazer é curar a cultura. O cristão, ele não é um ser fora da sociedade que não tem inspiração e nem dom artístico. Não, o cristão, ele é superior, porque ele está dentro dos planos de Deus. Não é verdade? Ele é aperfeiçoado pela palavra. A cultura cristã é a mais linda de todas. E observar e desenvolver uma cultura cristã é a coisa mais maravilhosa que tem na sociedade. Se existe uma Semana Santa e ela faz menção da Bíblia, nós nos apropriamos dessa semana e saramos as comemorações com a verdadeira luz da palavra de Deus. Então é importante ter cultura. Nós não somos seres antissociais que não fazem. Não, os cristãos, eles podem, sabe, fazer a luz brilhar no meio das coisas, da música, da arte, das pinturas, de tudo. Com o coração convertido, entendendo tudo que ele está fazendo e glorificando a Deus através dessas coisas, da cultura. Não é? É verdade. Isso é bom. O que não é bom é misturar essas tradições loucas com a palavra de Deus. Essa é a loucura, isso aí não. Então, qual é o seu papel? Conhecer a Deus, conhecer a palavra e saber filtrar, não é? E saber sair fora de coisas que você não tem que fazer. Ah, na Semana Santa não. Semana Santa eu sou crente ainda. Não tenho que... Isso aí não tem nada a ver. Está na Bíblia. E aí você vai ser muito abençoado. E você vai aproveitar para pregar a verdade também para as outras pessoas. Você já ouviu falar sobre secularismo? É uma expressão bem conhecida. Porque essas tradições, elas aparecem, elas vão sendo modificadas e vão cada vez mais se afastando da palavra de Deus. Vamos falar sobre a questão do peixe. Um irmão lá no ano não sei de quanto fez um jejum. Aí o outro viu, no outro ano disse, eu também vou fazer. Daqui a pouco tem uma igreja toda fazendo jejum na sexta-feira santa. Até aí, beleza, né? Aí o outro disse, não, a gente, em vez de fazer jejum total, a gente faz o seguinte, a carne vermelha que é o problema, a gente vai comer só peixe. Eita, é isso mesmo, tudo querendo comer já, aí vamos adaptar o que começou bonitinho lá. Agora a gente vai comer peixe. Aí assim, pronto, assim vai, pronto. Aí vira uma tradição. Daqui a pouco não tem mais nada de Jesus nem nada, não, vamos comer peixe e tomar vinho, encher a cara e fazer uma farra aqui e pronto. E o secularismo é justamente quando as coisas vão entrando sutilmente, a tradição entrando sutilmente, a tradição vai começando a tomar conta, daqui a pouco a palavra de Deus vai sendo empurrada de lado, sai daí, tira isso e deixa só o outro, deixa só o outro, deixa só a tradição. Eu vou dar um exemplo aqui, o casamento. O que é uma tradição? Eu vou dar um exemplo aqui, o casamento. O que é um casamento religioso? Segundo a Bíblia, é quando um homem e uma mulher
se unem sexualmente e dois se tornam um. Não é esse o casamento? E o texto diz assim: o que Deus uniu, quem é que faz, quem é que realiza o casamento? Deus. O que Deus uniu. Não é o que o homem, não tem homem, ninguém fazendo nada ali não. Aquilo ali é uma obra divina. O momento do casamento é um momento em que Deus, ele une um homem e uma mulher. Então o casamento religioso, ele não é outra coisa senão um culto. Não é verdade? Não é outra coisa. Ele é um culto. Mas vamos festejar. Vamos adornar esse culto. Vamos. O que é que a gente faz? Vestido branco, com véuzão. Onde é que está na Bíblia isso? Tradição, não é? Ah, mas tem problema? Não tem problema. Paletó. E aí, música, comida, bolo de noiva, e aí por aí vai. Meu amigo, é tanta coisa que vai sendo colocada. E essas coisas são ruins? Não. Eu sou pastor, já celebrei muitos casamentos. E é bonito fazer a festa e participar, convidar pessoas. Mas o que não pode é perder a essência de que o que você está fazendo é um culto. Porque de repente, essas coisas vão tomando uma proporção e uma importância tão grande que o culto vai perdendo o seu valor. Deus vai sendo colocado de lado. E aí é o que nós chamamos de secularização. O que era um culto agora virou uma festa e Deus não tem mais lugar nessa festa. Quantos casamentos você já viu de artistas que não tem pastor, nem padre, nem nada? Quem celebra é um amigo. Vocês já viram isso? Não lê a Bíblia. Na hora de dar a bênção, dão palavras de incentivo e de, que você seja feliz, que a paz esteja sobre você, que você prospere, que vocês tenham muito amor, mas não tem nada de Bíblia, nada. Ninguém ora, ninguém invoca o nome do Senhor e os próprios homens abençoam. Eu te abençoo aqui, em nome de ninguém, em nome da natureza. Está entendendo? O que era um culto deu lugar às tradições, supervalorizou as tradições, rejeitou os elementos do culto, tirou Deus da festa e vida que segue. Entende? Esse é o perigo que nós corremos. E a Páscoa, ela está cheia de elementos. Que nós que precisamos purificar as coisas. O que seria isso do ponto de vista de Deus? Tirar essa visão e botar Deus no lugar dele de novo. Dizer, aqui não, meu amigo, Natal não é negócio de Papai Noel, não. É Jesus. A Páscoa não é coelhinho, nem ovo, nem coisa alguma. A Páscoa é cruz, é morte, é ressurreição, é vida. Não é isso? É. Importa agradar a Deus. Importa agradar a Deus. Coloque isso no seu coração. Faça o que você quiser. Faça festa, celebre, faça comida, faça tudo. Celebre todos os dias da sua vida. Mas tenha uma coisa no seu coração: eu quero agradar o Senhor. Pronto. Se você tiver esse senso na sua mente, você vai fazer tudo da maneira certa. E se tiver alguma coisa dentro da sua festa que você entende que é fogo estranho, são coisas que não agradam a Deus, tire. Não é? Estou fazendo a minha festa aqui é para agradar a Deus. Ah, mas vai vir um amigo meu, um vizinho, não sei o que eu quero agradar ele. Espera aí, então decida. Você quer agradar seu amigo, seu vizinho, seu familiar? Ou você quer agradar a Deus? Aí dois senhores não dá, né? Amém. Mateus capítulo 21, versículo 7.
Amém? Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes, e fizeram assentar em cima. E muitíssima gente escondia suas vestes pelo caminho, estendia suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e que seguia, clamava, dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Essa é a Semana Santa, esse é o início. Jesus, ele entrava em Jerusalém cumprindo profecia. Essa história de jumento está profetizada no Antigo Testamento. E ele é recebido pelo povo com uma expressão hosana, que significa salva-nos, filho de Davi. O Salvador, o Cordeiro de Deus, se apresenta para o sacrifício. Amém? Essa é a Semana Santa. Esse é o início do processo. Não existia mandamento sobre a Semana Santa. Não existe mandamento na Bíblia sobre Semana Santa. Ninguém manda. Existe um mandamento sobre a Páscoa, não é? Que é uma ordenança. Quando Jesus diz: fazei isso em memória de mim. Na Páscoa, nessa mesma semana, Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos. E no momento que ele tomou o pão, ele disse: este é o meu corpo. E quando ele tomou o cálice, ele disse: este é o meu sangue. E aquela Páscoa, Jesus apresentou diante dos discípulos. A Páscoa, ela é sim uma ordenança dada pelo Senhor no Antigo Testamento. E a ceia foi o que Jesus fez, ele ressignificou a Páscoa. A Páscoa, para os irmãos que não lembram, foi na libertação do povo do Egito, da escravidão do Egito, na última das maravilhas que Deus fez, quando ele mandou que o povo sacrificasse um cordeiro por família, que passassem a noite dentro de casa, que não saíssem, que comessem o cordeiro e os restos queimassem na fogueira, que comessem com os pães asmos, com as ervas amargas, que pegassem o sangue do cordeiro e passassem na moldura das portas, e que nessa noite se cumpriria que o anjo da morte passaria, e nas casas onde ele encontrasse o sangue do cordeiro, ele passaria por cima. Passache, Páscoa é a palavra. E esse era o livramento da morte pelo sangue da aliança com o Senhor, pelo sangue do cordeiro oferecido a Deus. Essa era a Páscoa. E Jesus, ele diz: eu quero celebrar essa Páscoa com os discípulos, e ele coloca eles lá. Nesse momento da Páscoa, Jesus traz um novo significado para a Páscoa. Ele diz que essa igreja, ela iria continuar celebrando a Páscoa, mas que eles tinham que fazer uma modificação nos elementos, né? E um memorial de coisas que aconteceriam ainda, de um novo sacrifício perfeito, que era o próprio Cristo que se oferecia, quando ele levanta o pão, né, e levanta o cálice. Engraçado que a Páscoa, ela foi instituída por Deus no Antigo Testamento como um estatuto perpétuo. O que significa isso? Para sempre. Então a Páscoa terminou na Nova Aliança? Não tem como. Mas os cristãos, eles têm que celebrar a Páscoa no modelo do Antigo Testamento? Não. Mas o que aconteceu é que Jesus, ele deu um novo significado à Páscoa. Sabe o que é a Páscoa? A ceia do Senhor.
Sabe o que nós deveríamos estar fazendo hoje aqui no domingo de Páscoa? Ceando. Sabia disso? Todas as igrejas cristãs deveriam cear nesse dia. Porque foi isso que Jesus fez. Ele celebrou a primeira ceia e a última Páscoa no mesmo dia. Ele deu um novo significado da Páscoa, transformando ela na ceia. Ele não encerrou a ceia, a Páscoa, porque a Páscoa é perpétua. E a nossa celebração também será da ceia até que ele venha. Não é? Então a Páscoa é a ceia. Ela não é uma outra coisa, não. Ela é uma festa. O texto que institui a Páscoa, eu vou ler aqui para vocês, diz assim, no Antigo Testamento: e este dia vos será por memória, para lembrar do livramento de Deus. É a mesma coisa. Na Antiga Aliança, o livramento do cativeiro. Na Nova Aliança, o livramento da condenação do pecado. Para lembrar, para não esquecer que Deus tirou vocês da terra do Egito. Na Nova Aliança, em memória de mim. Para lembrar, em memória de mim. Para lembrar de quem? De Cristo. Não é? Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. A Páscoa é festa. A ceia é festa. É celebração, alegria de ter recebido do Senhor a salvação. Domingo que vem nós vamos cear. Que essa palavra já aqueça o seu coração para a semana que vem. Amém? Então a Páscoa é festa. Sim. Festa. Nas vossas celebrações celebrarei por estatuto perpétuo. Êxodo 12, versículo 14. Esse é o texto da instituição da Páscoa. E a nossa Páscoa, ela é a ceia do Senhor. Quem celebrava a ceia no Antigo Testamento? Os judeus. E só eles. Outras pessoas só se convertesse ao judaísmo, aí poderia celebrar. Quem celebra a Páscoa? Os cristãos convertidos no Senhor. A ceia do Senhor é para os cristãos convertidos, não é? João Batista, quando ele viu Jesus, aí ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 João, versículo 29. Ele estava dizendo assim: olha, é isso daí, o Cordeiro da Páscoa. Ali eram as preparações. E nós deveríamos, como eu já disse, né, celebrar a Páscoa hoje, no domingo de Páscoa, a ceia do Senhor. Seria uma associação totalmente bíblica. Mas nós fazemos isso todos os meses. Eu acho que também tem uma possibilidade, porque eu queria fazer com vocês aqui uma analogia dos 3 últimos dias da Semana Santa. A sexta-feira, o sábado e o domingo da ressurreição. Antes disso, eu queria dizer uma coisa a vocês. Jesus, ele deveria ser morto na Páscoa. Não é verdade? Ele não é o Cordeiro? Ele deveria ser morto na Páscoa. E os judeus disseram assim: não, vamos matar ele agora não, prender, porque vai ter a Páscoa aí. Já viu o texto? Né? Então vamos esperar passar a Páscoa. Mas, segundo, sabe, profeticamente, Jesus ele deveria ter sido entregue na Páscoa, para cumprir tudo. E talvez você não tenha percebido. Claro, o sacrifício e a morte foi lá na cruz, mas o sacrifício foi entregue na Páscoa.
Quando Jesus tomou o pão, e ele disse, isto é o meu corpo, ali ele estava se oferecendo exatamente naquele momento como cordeiro. Isto aqui é o meu corpo. Ele estava se oferecendo. Na Páscoa, Jesus se entregou como sacrifício. Amém? Exatamente no dia da Páscoa. Isto é o meu sangue que é dado, bebam. Ali ele se entregou, né? Naquele memorial simbólico, sabe? Ele fez a cerimônia onde ele entregou a sua vida aos discípulos no sacrifício. Ali iniciou-se o sacrifício de Cristo na Páscoa, quando ele se entrega aos discípulos. Beba, é o meu corpo. Coma, é o meu corpo. Beba, é o meu sangue. Num ato em que ele se coloca como o cordeiro da Páscoa, que era comido na Páscoa. Amém? E eu queria falar sobre esses 3 dias que deveriam ser, que são, né, o ápice de toda a obra redentora. A cruz da sexta-feira. Que teve prisão, sofrimento, julgamento nessa semana, né? Jesus foi julgado por Pilatos, Jesus foi para um lado e para o outro. Na casa de Caifás ele apanhou muito e teve todo o sofrimento da semana. Mas por fim, na sexta-feira, chegou o dia de cumprir a sua trajetória, os atos finais, a cruz. Maldita. Eu queria ler algumas coisas sobre esses 3 dias, sobre a sexta, sobre o sábado e sobre o domingo. Como isso é significativo para mim, para você, para a humanidade, para o homem, para tudo. Ele, antes desses 3 dias, né, sexta, sábado e domingo, ele já vinha predizendo isso aos discípulos muitas vezes. Em muitos textos você vai ver Jesus dizendo, é necessário que eu seja entregue, seja morto, e ao 3º dia eu ressuscitarei. Ele disse isso várias vezes aos discípulos. Uma das vezes está registrada em Mateus 16, versículo 21. Vou ler. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, olha, bem antes, padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Ele já tinha dito isso aos discípulos. Ele já vinha dizendo, eu vou morrer e no 3º dia eu vou ressuscitar. Acreditar na ressurreição é algo difícil para os judeus, sabe? Não era algo assim fácil, não. Jesus ele foi apedrejado 2 vezes, tentado apedrejar quando ele disse que era Deus. E num dos textos ele fala sobre ressurreição. Paulo, quando ele falou sobre ressurreição, as pessoas julgavam ele como louco. Porque Paulo, no julgamento, ele falava de ressurreição. Festo, que foi um dos grandes que julgou Paulo, quando Paulo foi no seu julgamento falar, se defender, Paulo começa a pregar e fala que Jesus ressuscitou. Ele disse, você está ficando doido. Você está estudando demais e isso está perturbando a sua mente. Porque ressurreição na cabeça deles era uma loucura. E aí, Jesus já vinha falando isso aos discípulos, mas parece que eles estavam meio em transe a entender o que era a ressurreição. Os discípulos, quando Jesus morreu, eles ficaram sem saber o que fazer. Eles não ficaram esperando Jesus ressuscitar. E era para terem esperado, porque Jesus já tinha dito, eu vou morrer, vou ser entregue, vou ser morto e vou ressuscitar ao 3º dia. Mas quando Jesus morreu, eles ficaram assim, sabe? Não tinham esperança da ressurreição. E aí chegou a sexta-feira, Lucas 23, versículo 44. Abra aí a sua Bíblia.
a gente fosse dividir os períodos, seria vida santa, seria 3 anos santos, seria Semana Santa, seria fim de Semana Santo, né? Sexta, sábado e domingo. Teriam tantas divisões. Mas aqui chegou a sexta-feira. Eu acho que esse é o ápice, né, da trajetória de Cristo, da obra redentora. Lucas 23, 44. Já era quase meio-dia, na sexta-feira. E trevas cobriam toda a terra, até as 3 horas da tarde. Amém? 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, escureceu. O véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. E morreu. Jesus morreu pelos evangelhos às 3 horas da tarde da sexta-feira. O dia, no calendário deles, a mudança de dia, para nós aqui é de meia-noite, né? Meia-noite vira e já é outro dia. Para eles era de 6 horas da tarde, 18 horas. Então é a virada do dia, 18 horas. Então Jesus morreu na sexta, de 18 horas já era sábado. Amém? E aí o sábado todo, de 18 horas do sábado, já era domingo. E pela manhã, o sepulcro estava vazio, ele ressuscitou ao terceiro dia, no domingo. Em que momento ele ressuscitou? Não dá para saber a hora que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou ao terceiro dia, depois das 6 horas do sábado. Amém? Nessa madrugada, em algum momento, Jesus ressuscitou. Ninguém viu, só os guardas viram, mas não há relato do horário, né? Os guardas viram, mas não há relato do horário. Enfim. E aí, o sábado, Mateus 27, versículo 63. Eu queria falar algumas coisas também sobre o texto. Dizendo: Senhor, lembra-nos. Essa aqui é a história que Alexandre falou no começo do culto, a história dos discípulos de Emaús. Não, minto. Essa aqui era a discussão dos homens, né, dos principais líderes religiosos da época, quanto ao que poderia acontecer. Eles estavam com medo que roubassem o corpo de Jesus, porque eles lembraram que Jesus tinha dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Então eles disseram: olha, ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Olha aqui o texto. Dizendo: Senhor, lembramos-nos que aquele enganador, eles chamam Jesus de aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Esse aqui é o sábado. Sábado tem umas características interessantes. Os judeus, eles não podiam fazer nada, não é? Porque no sábado eles não podiam trabalhar, não podiam fazer coisa alguma, nem limpar o corpo de Jesus. Por isso que as mulheres só foram no domingo. Então no sábado eles ficaram de mão atadas lá, sem fazer absolutamente nada. E esses inimigos de Jesus, esses religiosos, eles lembraram das palavras de Jesus. Engraçado, né? Os discípulos não lembraram, mas essas praguinhas aqui lembraram que Jesus tinha dito que ia ressuscitar no terceiro dia. Não é triste isso? Mas isso aqui tem significado profético. Eu vou falar umas coisas aqui para vocês.
Em Lucas 23, 56, fala sobre essa impossibilidade das mulheres de fazer alguma coisa no sábado. Diz assim, ó: em seguida, fora para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Ou seja, eles prepararam tudo para ajeitar Jesus, mas eles não podiam ir lá, eles já estavam com tudo preparado, mas eles esperaram no sábado, para só no domingo, as mulheres, irem lá preparar, limpar o corpo de Jesus. Amém? Jesus morreu de 3 horas, até ele ser sepultado já era sábado, porque de 6 horas já virou sábado. Então ninguém podia preparar, só fizeram colocar o corpo de Jesus lá. Não podia, porque preparar o corpo era considerado trabalho. Então eles só colocaram lá o corpo e foram embora. Talvez os próprios guardas, entende? E eles tiveram que esperar a virada para o domingo para poder ir lá. Entendeu? Isso aqui tem um significado massa, eu vou falar já para você. E agora eu quero chegar no domingo. Mateus 28, versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, de manhãzinha, logo cedo, e a outra Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, com medo do anjo, e como mortos. Mas o anjo respondeu, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Que ideia parece assim, sabe? Os guardas ainda estavam lá quando as mulheres chegaram. No momento, os anjos abriram a porta para mostrar que Jesus já não estava mais lá. Ninguém sabe o momento em que ele ressuscitou, antes disso, Então o anjo removeu a pedra, os guardas ficaram aterrorizados e disseram: vinde e vei, ele não está aqui. Esse foi o domingo. Vede o lugar onde o Senhor jazia. Versículo 6, Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Tem 2 lugares lá em Jerusalém, tem uma controvérsia, sabe? Tem um templo lá, que é do sepulcro, e tem um outro lugar no monte lá que eles acreditam ser o Monte Gólgota, e tem uma cova lá onde eles acreditam que... Aí há uma dúvida de qual desses 2 lugares Jesus foi sepultado. Num deles, na porta, tem assim: ele não está aqui, ressuscitou. Legal, né? A placa. No Evangelho de Lucas ele diz assim: por que buscai o vivente entre os mortos? Por que vocês estão buscando num sepulcro alguém que está vivo? Jesus ressuscitou. Não está aqui, o anjo disse, em Lucas, no Evangelho de Lucas. Ressuscitou. Agora eu quero fazer uma analogia interessante aqui. A sexta-feira, ela representa a obra perfeita de Deus. A sexta-feira representa a entrega de Cristo. A cruz, a sexta-feira representa o derramamento de sangue. A sexta-feira representa o cumprimento da justiça de Deus, a obra perfeita.
Jesus sendo sacrificado pelos homens. Tem uma coisa interessante. Nós usamos aí na analogia do véu do templo se rasgando. E nós entendemos, né, como dizem Hebreus, que nós temos livre acesso agora ao Santíssimo, que era o lugar da presença de Deus no templo. Mas esse véu se rasgou exatamente no momento da cruz, dando uma ideia também de que Deus, né, saía do templo e estava na cruz sendo sacrificado. Também dá uma ideia de fluxo de lá para, né, de saída do templo para o sacrifício. Era a obra do Senhor sendo cumprida na sexta-feira. O véu do templo se rasgou ao meio exatamente no momento da morte de Cristo. Também significa essa entrega de Deus para a cruz, do templo para a cruz. Não é? E depois disso, inicia-se o sábado. O sábado é um período de trevas. A partir da morte de Jesus, antes de iniciar o sábado, já escureceu o tempo. E aí dá início o sábado. O sábado, ele é profético demais. Ele representa o pecado dos homens, a tristeza. Ele representa o triunfo dos inimigos de Deus, aquele enganador, não é? Ele representa o pior dos homens, o pecado, a solidão, as trevas, a frieza, a morte. Ele representa, sabe, o povo de Deus sem Deus. É como se ele representasse toda a escuridão e tudo aquilo que nós merecemos, a solidão, o sábado. Ele representa, né, o escarnecimento. É essa época que acho que nós vivemos um sábado. Sabia? A igreja, ela vive um sábado constante. É o momento em que os inimigos se levantam, né, e lutam contra a palavra, porque sabem que ela há de se cumprir. Ele disse que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Vamos lutar contra essa mensagem. Vamos botar guardas lá, vamos atrapalhar o processo. Não é assim? E a igreja, ela podia fazer alguma coisa? Os discípulos, de mãos atadas, esperando o domingo da ressurreição. A igreja do Senhor, ela vive um sábado de espera pela glória. O que nós precisamos fazer é preparar as especiarias para o dia da glorificação. Não é? Nós vivemos um sábado profético. Nós temos que enfrentar a afronta, sabe? As palavras de desengano. Infelizmente, muitos crentes vivem como se Jesus não fosse voltar, se esquecendo da palavra dele, dos 3 dias que ele disse que ia ressuscitar. A ressurreição, ela tem uma ligação direta com a volta do Senhor. Porque a ressurreição, ela foi a glorificação de Cristo. E a volta será a nossa. Não é? E a volta será a nossa. A ressurreição, ela aponta para esse dia glorioso. A ressurreição de Cristo, na semelhança da sua ressurreição, nós também viveremos. Não é? É. E a igreja prepara as especiarias e descansa. E aí chega o domingo glorioso. Versículo 2 diz: um anjo desceu do céu como um trovão. Você lembra de que isso aí? De Apocalipse, né? As trombetas, o anjo recolhendo os santos nos 4 cantos do mundo, não é assim? Essa ressurreição, ela está diretamente ligada
a volta de Cristo também, na semelhança das coisas que aconteceram. Um grande terremoto e o anjo do Senhor descendo do céu, removendo a pedra. O aspecto dele era como um relâmpago. Já viu isso em algum lugar? Na volta de Cristo? Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, né? Não é? O anjo como um relâmpago, suas vestes brancas como a neve. A ressurreição, ela foi um estágio da glória que nós veremos. Ela foi o prenúncio do grande dia em que nos encontraremos novamente com o Senhor nas alturas. Romanos 6, versículo 8 diz assim: se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não tem domínio sobre ele. Amém? Porque nesse dia nós aí também definitivamente entraremos na eternidade. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer uma convocação aqui. Sábado que vem nós vamos fazer um mutirão aqui na igreja. A gente vai fazer um serviço da lateral aqui da fachada, sabe? O irmão Irenilson, ele vai nos ajudar, vai trazer as máquinas e ele precisa de ajuda. Então, todos os homens que puderem vir ajudar, a gente vai vir para aqui logo cedo, certo? Tipo às 7h30. A gente vai ficar o dia todo aqui na igreja para ver se a gente termina esse serviço. Eu vou providenciar um almoço aqui para os irmãos que puderem. Então, se você puder vir ajudar aqui, eu sei que alguns trabalham no sábado, mas aqueles que tiverem de folga ou puderem vir, venham e vai ser uma bênção. Amanhã nós vamos começar a obra do estacionamento. Então nós já vamos fazer a calçada da igreja, já vamos começar a quebrar. São três coisas que a gente vai fazer. A gente vai fazer essa lateral, o material já está aqui de lado, vai fechar todinha. Vai fazer a calçada, né, com a rampa da frente da igreja, com toda a parte do estacionamento. Vou fazer um estacionamento de moto ali naquela lateral, fazer umas rampas, bem negócio bem legal aqui na frente. E por último a gente vai fazer a fachada. Durante isso também eu vou ver se eu consigo, por fim, tirar essas goteiras aqui, né, que tá. Então essa é uma semana de muitas obras aqui. Que você ore. Se você puder vir também para ajudar no sábado, venha. Também contribua, né? Seja fiel nos dízimos, na oferta. Tudo isso que nós estamos fazendo são coisas caras. A gente vai precisar dos recursos. A gente vai ter uma despesa maior quando for fazer a fachada, porque os materiais são mais caros. Mas que você também, Deus, coloque no seu coração. Você é participante disso tudo. E é uma alegria poder, né, fazer esse processo todo de revitalização. A nossa igreja vai ficar muito bonita e vai ser bom demais para nós, para tudo, para o bairro, né? Para a imagem da nossa igreja. Que Deus traga muitas pessoas e nos abençoe e que você faça parte disso também. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, obrigado, Deus, por esse culto, onde nós podemos aqui, Deus, celebrar a verdadeira Páscoa, a libertação que o Senhor nos deu da morte, pelo teu sacrifício sendo por nós apresentado a Deus, morrendo em nosso lugar pelos nossos pecados. Obrigado, Deus, porque vencesse a morte e o sofrimento eterno que nós merecíamos, porque nos desse a vida, porque nós, Deus, acreditamos na Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo que sofresse, por toda a humilhação, pelas coisas terríveis que o Senhor passou.
Que possamos, Deus, cada dia, trazer sempre ao nosso coração a memória de quem Tu és, do que fizeste por nós. Obrigado, Deus, por estarmos hoje aqui, relembrando todas as coisas e revivendo as verdades de quem nós somos e do que o Senhor fez por nós. Obrigado, meu Pai, por tudo. Nós anseiamos o dia em que, por fim, nos livraremos dessa carne do pecado e então glorificados estaremos contigo, onde não haverá mais choro, onde nós viveremos eternamente o gozo do Senhor. Abençoa, Deus, a nossa semana. Abençoa os irmãos que precisam de recursos financeiros, dos trabalhadores, daqueles que têm, Deus, trazido sustento para a sua casa, as irmãs. Que a Tua mão faça prosperar o fruto do seu trabalho. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida, Deus, sobre todos esses. Obrigado, Deus, pela saúde. E aos enfermos nós te pedimos, Deus, que o Senhor também glorifique o Teu nome nessas enfermidades, que recebam alívio de suas dores, que sejam abençoados em nome de Jesus. Toca, Deus, no corpo. Vai, Deus, nas enfermidades, nas dificuldades, coisas que nós não podemos mudar, mas sabemos que Tu és poderoso para trazer a cura. E nesse momento, Deus, nós te pedimos, visita o corpo dos nossos irmãos enfermos, toca neles e traz a restauração em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa a nossa casa, a nossa família, que a Tua paz reine, que o Teu amor esteja conosco. Nos dá discernimento, olhos espirituais, sabedoria, para não cair, Deus, nas ciladas, no secularismo. Para não, Deus, deixarmos de viver uma vida diante do Senhor em tudo que fazemos. Que o Senhor seja sempre o centro de todas as coisas, que a Tua mão esteja sobre nós. Obrigado por esse culto, obrigado por tudo, Deus. Nos leve em paz para a nossa casa, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida hoje, sobre toda a igreja eternamente. Amém. Irmãos, nós vamos bater parabéns para Caleb ali atrás. Todos os irmãos estão convidados. Nós vamos partir bolo, orar por ele e vai ser bom demais. Amém. E comer cachorro quente.